Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bianchi da Silva, eu sou apresentador e autor desse trabalho, que tem como título The Effect of Problem Solving Therapy on Suicide and Evidence-Based Narrative Review. Eu sou da Universidade de Franca, da Unifran, em São Paulo. Aqui embaixo está meu e-mail, se quem quiser tirar dúvidas, podem mandar perguntas, que eu vou responder todo mundo. Como coautora do meu trabalho está a Júlia Carvalho Marino, também aluna da Unifran, e como orientador está o Dr. Haroldo da Silva Santana. O meu trabalho é composto por introdução, objetivos, material e métodos, resultados e em seguida a conclusão e referências. Eu vou começar esse trabalho dando uma introdução no tema, falando um pouco sobre suicídio e a terapia de resolução de problemas, que são a parte principal do nosso trabalho. O suicídio, ele não é, nesse trabalho, um evento isolado apenas que a gente vai estudar. A gente vai falar de um todo, de uma experiência recorrente. Então não é só o ato do suicídio, mas sim pensamentos, planejamentos, tentativa de acabar com a própria vida, e não um evento isolado. A Organização Mundial de Saúde, só em 1990, começou a tratar o suicídio como um problema de saúde pública. E 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano no mundo. Porém, é um dado subestimado. Nós não temos todas as notificações e não temos uma investigação adequada de todos os casos de suicídio. Então, esse número pode ser muito mais elevado que esses dados. E a ideação suicida, ela é modificável, não é um evento que terá para sempre. Ela está sujeita à influência de fatores externos. Então, como é modificável, está sujeita a fatores externos, a gente pode mudar o desfecho do suicídio. E para isso tem a terapia de resolução de problemas, a TRP, que pode ser uma solução para isso. A terapia de resolução de problemas é uma terapia cognitivo-comportamental, que ela age no comportamento da pessoa, tentando alterar o comportamento. E ela é específica para a resolução de problemas e possui algumas etapas para seguir essa terapia. Primeiro nós temos a identificação do problema. A gente identifica um problema e através desse problema selecionamos um objetivo dele. Debatemos soluções alternativas, independente seja soluções adequadas ou não, a gente debate todos os tipos de soluções, analisamos prós e contras dessa solução e o paciente selecionará uma solução para esse objetivo. E ao fim criaremos um plano de ação. Para exemplificar e ficar mais entendível isso, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma mulher que tem brigas com o marido bate nela. O problema seria a mulher apanhar do marido. E o objetivo seria ela parar de apanhar do marido, parar de ter essas brigas. Então vamos debater várias soluções. Por exemplo, separação, parar de morar na casa com o marido, ou por exemplo, denunciar o marido. E com isso nós veremos prós e contras para essa paciente. E iremos selecionar uma solução. E por fim criaremos o plano de ação. A terapia de resolução de problemas ela tem essa vantagem porque ela melhora a capacidade da pessoa de lidar com os problemas e eventos traumáticos e também eventos estressores que essa pessoa possa ter. A incapacidade de resolução de qualquer problema situa a pessoa em uma condição de desesperança. E quando não há mais esperança para essa pessoa, ela não tem mais esperança, ela acaba tendo a tentativa de suicídio, ou acabando mesmo tendo suicídio. E essas pessoas com risco de suicídio apresentam dificuldade de situações estressantes do dia a dia. Então ela não tem essa capacidade de resolução dessas situações. E possuem uma estratégia de enfrentamento ao problema muito passivo. Elas não têm uma forma ativa de responder a essas situações. E a terapia de resolução de problemas entra nisso. Ela alivia as frustrações
diminui a ideação suicida. Como os objetivos do nosso trabalho, temos o objetivo principal, analisar a eficácia da terapia de resolução de problemas no suicídio, baseando-se em evidências científicas. E como objetivo específico, iremos averiguar a contribuição da TRP no suicídio e comparar a TRP com outras terapias no suicídio. E material e métodos do nosso trabalho. É um trabalho que é uma revisão narrativa da literatura e, para isso, nós fizemos uma revisão bibliográfica na BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, entre o período de 2016 e até setembro de 2021. E para isso utilizamos os descritores Suicide and Problem Solving Therapy. E foram selecionados com isso 7 artigos a partir da leitura e análise dos estudos. E para isso nós tivemos o seguinte critério de inclusão, que é correlacionar a pesquisa do TRP e o suicídio. Então, do material e métodos, eu trouxe uma imagem aqui que pode exemplificar o que foi feito para chegar nesses 7 artigos definitivos. Então, na Biblioteca Virtual de Saúde, aplicamos os seguintes descritores já citados, e com isso, achamos 275 artigos. Aplicamos o filtro dos últimos 5 anos, que entraria os artigos de 2016 a 2021, e com isso foram encontrados 57 artigos. Aplicamos o filtro inglês e português, foram encontrados 54 artigos, e após leitura dos títulos e dos resumos desses 54 artigos, vimos quais tinham adequação e possibilidade de associar a terapia de resolução de problemas com o suicídio. E com isso foram encontrados 17 artigos. Fizemos uma leitura aprofundada do tema, lemos todos os 17 artigos e chegamos em 7 artigos definitivos. Foram excluídos desses estudos, por exemplo, a TRP relacionada apenas à depressão. Quando não tinha dados de suicídio, nós excluímos esses artigos. E aqui na estratégia PICO, para quem não conhece, é uma maneira de melhorar a sensibilidade nos resultados encontrados da pesquisa, né? E da nossa população estudada desse estudo, temos a população sujeita ao suicídio, adolescentes, adultos e idosos. E como tem intervenção, tem a TRP. E essa TRP foi comparada a outras terapias ou nenhuma terapia. E como resultados esperados, nós tivemos a redução do suicídio, que foi os resultados que nós procuramos. Então, entrar na parte dos resultados nossa revisão narrativa da literatura, teve um ensaio clínico, que foi um ensaio com 221 pessoas, eram pessoas idosas, com mais de 65 anos, e comparou a TRP com a terapia de suporte. Essa terapia de suporte, ela faz sessões com terapeutas através de uma escutativa e a empatia com o paciente. E foi comparado com a TRP. Esses idosos com mais de 65 anos, também nesse estudo, eles tiveram o diagnóstico, antes dos estudos, de depressão maior sem psicose. O ensaio utilizou para fazer o diagnóstico o DSM-4 e comparou a TRP com a terapia de suporte durante 12 semanas de intervenção e 24 semanas após. Então fizeram 12 semanas de terapias e uma terapia por semana. A TRP, em comparação com a terapia de suporte, teve melhora do humor e diminuição da ideação suicida nas 12 semanas da intervenção e 24 semanas após a intervenção. E, além disso, a terapia de resolução de problemas também ampliou a capacidade do idoso identificar abordagens para a resolução desses problemas. Ou seja, o idoso, após as terapias, ele aprendia a solucionar os problemas da vida dele. Ele começava a aplicar ele mesmo a terapia, sem o terapeuta. E também teve outro estudo que mostrou muito eficaz no grupo populacional dos idosos com deficiência cognitiva, muito eficaz a terapia de resolução de problemas nesse tipo de paciente. E também vimos outro artigo, um editorial dessa vez, publicado no jornal americano Geriatria e Psiquiatria,
que concluiu que, a partir de outros estudos, a terapia de resolução de problemas supera outras terapias, ou seja, resultado parecido com o passado, o artigo citado passado. E ele definiu algumas coisas benéficas da TRP, que possibilita a criação de novas habilidades com poder de definição de metas, gera novas ideias, tem um poder de tomada de decisões, ou seja, entra naquilo que eu falei. Após a terapia, os pacientes começam a poder tomar suas próprias decisões, identificar o problema e por eles mesmos resolverem. E criou uma capacidade de solucionar desafios e problemas diários desses pacientes. Um outro ensaio clínico, dessa vez um randomizado simples cego, tentou averiguar a eficácia da TRP na adolescência. Dessa vez foram 100 participantes, com média de 17,2 anos, e foi um estudo no Brasil, realizado em Fortaleza, Ceará. E esses jovens, eles tinham alto risco de suicídio. Foi feita uma triagem em associação com o governo e os autores desse estudo. Fizeram uma triagem através do ISO 30 e viram adolescentes com alto risco de suicídio. Fizeram um acompanhamento durante 6 meses e foram divididos esses adolescentes em grupos de risco e grupo controle, que é sem a terapia. E o grupo de risco seria com a terapia. E foi visto que 96% do grupo não se encontrava mais em risco de suicídio contra 0% do grupo controle. Então houve uma diminuição importante no risco de suicídio e, além disso, esse estudo também viu uma diminuição dos sintomas depressivos, que é um dos fatores de risco para a depressão, para o suicídio. Uma análise de dados também secundários investigou 158 pessoas, eram pessoas de baixa renda e mais de 50 anos, que estavam deprimidas. E fez uma comparação da terapia de resolução de problemas online com a presencial, a online com o call center de suporte e a presencial com o call center de suporte também. Mostrou uma eficácia da terapia de resolução de problemas online entre as outras intervenções. E a presencial também teve uma eficácia maior quando comparado ao grupo do call center de suporte, né? No começo, a população estudada, eles tiveram preferência para fazer a TRP presencial, porém, depois dos estudos, eles mudaram para a TRP online e viu uma redução de 60% da ideação suicida após 36 semanas na população da TRP online. E esse estudo associou o melhor resultado da TRP online à capacidade dessas pessoas de utilizarem as tecnologias disponíveis. Apesar desses estudos terem mostrado eficácia, um dos nossos estudos, que foi um ensaio clínico randomizado simples cego, tentou comparar a TRP com a terapia usual. Eram pacientes jovens, de 16 a 30 anos, e esses pacientes eram chamados por ligações de telefone ou videochamada após um atendimento em pronto-socorro ou enfermaria de hospitais. E esses pacientes eram após uma tentativa de suicídio. E não teve adesão nesse estudo às terapias, os pacientes não aderiram. E além da não adesão, também não houve recrutamento desses jovens. E eles até davam suas informações, porém depois não davam continuidade à terapia. E não atenderam um dos critérios do ensaio, que 60% deveriam completar 10 a 12 sessões da TRP. E esse estudo concluiu, ao final, que isso aconteceu pelo fato de que esses pacientes eram pacientes com depressão severa e muito grave, e que eles deveriam ser abordados após a crise emocional e não durante ela. A TRP teve eficácia comprovada na nossa conclusão em diminuição da ideação suicida, que era um dos nossos objetivos, mas principalmente em jovens e adultos idosos, com grande resultado principalmente na população mais idosa. E a eficácia presente na TRP em comparação a outras terapias usuais também foi comprovada. Em todos os estudos que se compararam a TRP com outras terapias, como por exemplo a terapia de suporte ou call centers de suporte, também teve uma eficácia maior da TRP.
Como já foi citado, um dos estudos entre a TRP online e a presencial, foi um estudo que a TRP online saiu melhor, porém, é um estudo com pacientes com uma idade maior que 50 anos. Então, são pacientes idosos que não têm tanto contato com a tecnologia. E, ao ter esse contato e aprenderem a utilizar o meio online, a tecnologia, eles ficaram mais felizes. E se viu que pode ter uma justificativa de por que a TRP online foi melhor que a TRP presencial. Então, é necessário comparar, de ter novos estudos de comparação da TRP online e a presencial em todas as faixas etárias, em pacientes que também tenham contato com a tecnologia. E, além da própria terapia, após a utilização da terapia, se viu, além da redução da ideação de suicida, um novo estado cognitivo do paciente. Então, ele fazia reações diferentes, de formas diferentes da vista antes da terapia. Tinha também uma adaptação a solucionar problemas em grande parte dos estudos e uma diminuição da desesperança. E a desesperança está muito ligada ao risco de suicídio. Então, principalmente, em quase todos os estudos foi mostrado uma reação diferente antes da terapia e após a terapia. Ainda na conclusão, a maioria dos estudos mostra a TRP em casos leves a moderados. E um dos estudos que mostrou um caso grave não teve eficácia, ao contrário de casos leves a moderados que tiveram eficácias. E necessita de maiores evidências científicas por essa parte, um maior esclarecimento da TRP nesse grupo populacional, nesse grupo que está grave, com depressão severa. Por fim, nós recomendamos a utilização da TRP com base na evidência científica da nossa revisão narrativa, em caso de redução de suicídio, se for caso leve a moderado. Já em casos graves, não indicamos sua aplicação. Estudos com eficácia em adolescentes e adultos idosos foram confirmados a partir da nossa revisão e o uso da TRP se mostra benéfico para o desenvolvimento da identificação e da resolução de problemas, mesmo após o tratamento e não durante apenas as sessões. Eu deixei as referências aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo para ver as referências, tem essa página e a próxima. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado por todos que ouviram até aqui. Até mais.